Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um devocional. E no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre como a palavra de Deus não muda. Virou o ano e é normal, né, a gente fazer planos para o novo ano, para esse novo ano que está se iniciando. E aí muitas vezes a gente fica atrás de palavras, né, para que Deus libere palavras na nossa vida, para que possa, né, para que essa palavra possa liderar, né, o nosso ano novo que se iniciou agora. Mas você já parou para pensar que talvez Deus já liberou palavras para você, sei lá, ano passado, mês passado, ano retrasado, enfim, que Deus já liberou palavras sobre a sua vida e que você talvez não andou sobre essa palavra ainda, e aí você está buscando mais palavras de Deus, e aí talvez Deus não esteja falando com você, justamente porque Ele já falou, e você não prestou atenção, e você talvez até se esqueceu daquilo que Ele já falou. Então é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, e para começar, né, eu quero ler lá em 2 Samuel, no capítulo 6, a partir do primeiro versículo. Então, só para contextualizar, aqui a Arca da Aliança ela não está em Jerusalém, então Davi monta todo, né, um esquema, assim, uma comitiva, enfim, para ir lá buscar a Arca da Aliança, de onde ela estava, para levar ela para Jerusalém. Então, a partir do primeiro versículo. Davi reuniu novamente todos os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Partiu com eles para Baalá de Judá, a fim de buscar a Arca de Deus, junto à qual era invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que está entronizado entre os querubins. Puseram a Arca de Deus no carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que ficava num monte. Saindo da casa, Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam a carroça nova que transportava a Arca de Deus. Então, presta bem atenção nisso. Puseram a Arca de Deus em um carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que ficava no monte. Saindo da casa, Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam a carroça nova que transportava a Arca de Deus. Essa informação é muito importante. Aiô estava à frente da arca. Davi e todo o povo de Israel celebravam diante do Senhor, entoando cânticos e tocando todo tipo de instrumentos musicais, liras, harpas, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, os bois tropeçaram e Uzá estendeu a mão e segurou a arca. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus o feriu por causa disso, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Então, só lendo, né, esses versículos, lendo por ler, não tendo conhecimento da palavra de Deus, daquilo que Deus já falou através da palavra dele, o que a gente pode pensar? Nossa, como Deus foi malvado, né? Uzá apenas estendeu a mão para que a arca da aliança, para que a arca de Deus não caísse. E Deus se irou com ele e foi lá e matou ele? Como assim? Mas aí é que tá, por que Deus se irou contra Uzá e matou ele? Porque todo esse rolê que eles fizeram para poder transportar a arca da aliança, eles estavam completamente em desobediência àquilo que era a vontade do Senhor. Para entender isso, a gente precisa voltar lá em Números. E isso, gente, na época de Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então, querendo ou não, Davi deveria ter, né, pelo menos, conhecimento da palavra de Deus, né, da lei de Moisés e tudo isso, né, a forma como a Arca da Aliança deveria ser transportada, estava tudo lá na lei de Moisés. E Davi meio que ignorou isso, não sei se vou falar ignorou, né, mas sei lá, ignorou, esqueceu disso e resolveu transportar a arca da forma como ele achou que talvez fosse melhor. Então, acredito até que ele não fez isso, né? As intenções, vamos dizer assim, as intenções do coração dele eram corretas, assim como a intenção do coração de Uzá era correta, né? De segurar ali a arca para a arca não cair. Mas ainda assim, eles estavam em desobediência ao Senhor, porque não era aquela forma que Deus queria que a Arca da Aliança fosse transportada. É por isso que eu falei no começo, às vezes você tá aí pedindo uma palavra nova para Deus, pedindo para que Deus te fale algo novo, sendo que aquilo que Ele já te falou, você não tá nem obedecendo aquilo que Ele já te falou, talvez inúmeras vezes. Então, para que você quer que Deus fale algo novo com você, sendo que aquilo que Ele já falou, você não tá colocando em prática, você não tá obedecendo? E pra gente entender o que aconteceu com Uzá, vamos ler lá em Números, capítulo 4, no versículo 4 e 6. Que aí Deus está falando sobre os deveres dos levitas, né? Porque Números e Êxodo, se eu não me engano, são livros da Bíblia que assim descreve dos mínimos detalhes como o povo deveria fazer, porque naquela época o povo estava no deserto, né? A caminho da Terra Prometida, então descreve certinho como eles deveriam montar acampamento, como eles deveriam louvar o Senhor. Então, assim, descreve detalhadamente, gente. E nesses versículos que a gente vai ler agora, descreve como que a Arca da Aliança deve ser transportada, né, enquanto ela deve ser transportada.
Os deveres dos coatitas na tenda do encontro serão relacionados aos objetos mais sagrados. Quando o acampamento se deslocar de um lugar para outro, Arão e seus filhos entrarão primeiro na tenda do encontro para remover a cortina interna e usá-la para cobrir a arca da aliança. Depois cobrirão a cortina interna com ouro fino e por cima do couro estenderão uma peça única de pano azul. Por fim, colocarão no devido lugar as varas usadas para transportar a arca. Eu quero ler também no mesmo capítulo 4, lá no versículo 15, aí fala assim: o acampamento estará pronto para se deslocar quando Arão e seus filhos tiverem terminado de cobrir o santuário e todos os objetos sagrados. Os coatitas virão e transportarão tudo até o lugar de destino. Contudo, não tocarão nos objetos sagrados, pois se o fizerem, morrerão. Esses são os utensílios da tenda do encontro que os coatitas transportarão. Entendeu porque Uzá morreu? Porque Uzá desobedeceu a Deus. Então aqui, nesses versículos que a gente acabou de ler, dá para entender muito bem qual era a vontade do Senhor com relação ao transporte da Arca da Aliança. Então, Deus deixou lá a vontade dele explícita na lei de Moisés, de como a Arca da Aliança deveria ser transportada. Apenas um clã dos levitas, então Levi, né, que era o filho de Israel que originou a tribo dos levitas, ele teve, se eu não me engano, foi 3 filhos, deixa eu ver aqui, Levi teve 3 filhos, isso mesmo, Gerson, Coate e Merari. E aí os coatitas é desse clã, né, do filho de Levi, que é Coate. Então, não era nem todos os levitas que poderiam transportar a Arca da Aliança. Como a gente leu aqui, ó, os deveres dos coatitas, era apenas esse clã dos levitas que deveria transportar os objetos sagrados. Então, a Arca da Aliança também era um objeto sagrado, então apenas esse clã poderia transportar a Arca da Aliança, e nem eles, que estavam responsáveis por transportar a Arca da Aliança, poderiam tocar nela. Não, eles deveriam fazer tudo isso que Deus explicou aqui, né? Enrolar no pano e tal, levar com varas. Então, assim, a vontade de Deus estava bem explícita, bem explicadinha, detalhadamente, de como a Arca da Aliança deveria ser transportada. Então, por mais que talvez, né, a intenção de Davi, a intenção de Uzá foram boas, ainda assim eles estavam desobedecendo, indo contra aquilo que era a vontade de Deus. Eles estavam transportando a arca em carroças e, tipo assim, não estavam nem ligando, se é o clã de Coate que tá transportando a arca, não, só juntou uma galera, vamos lá transportar a arca, colocou a arca em cima da carroça, os bois levarem a arca e estavam fazendo de qualquer jeito, não estavam seguindo, não estavam fazendo aquilo conforme a vontade de Deus. Então, por isso que na hora a ira de Deus veio sobre Uzá e ele morreu. Lá em Números, no capítulo 23, no versículo 19, fala assim: Deus não é homem para mentir, nem ser humano para mudar de ideia. Alguma vez ele falou e não agiu? Alguma vez ele prometeu e não cumpriu? Então, muitas vezes, igual eu falei no começo, né? Virou o ano, então é comum a gente fazer planos para esse novo ano que se inicia, é comum. Mas, para um momento, antes de você começar a fazer qualquer plano, antes de você começar a pedir qualquer coisa que seja para o Senhor, para um momento para refletir, faça essa reflexão em tudo aquilo que Deus já te falou até agora, porque a vontade de Deus não muda. Eu creio muito assim que a vontade de Deus está realmente explícita na Bíblia, né? Então, se você, para começar, se você quer saber qual é a vontade de Deus para sua vida, você tem que ter um relacionamento diário com Ele e conhecer cada vez mais do caráter de Deus. E para fazer isso, né, só através, né, de muita oração e leitura da palavra. Eu creio também muito que Deus tem direções específicas para cada um de nós, porque né, nós somos seres únicos, né? Então, eu acredito muito nisso também, que Deus tem direções específicas para cada um de nós. E ao invés de você começar esse novo ano fazendo 1001 planos, para um pouco para refletir sobre tudo aquilo que Deus já te falou até ontem. Para refletir e para avaliar se você realmente está andando sobre essa vontade de Deus, se você realmente está andando sobre aquilo que sobre as palavras que Deus já liberou sobre a sua vida. Porque às vezes você está buscando uma resposta no Senhor e você sente que, sei lá, Deus não está falando com você, Deus não está te dando nenhuma resposta, Deus está te deixando no escuro. Mas talvez se você for parar para avaliar tudo aquilo que Deus já te falou, talvez a resposta daquilo que você está buscando hoje está justamente naquilo que Deus te falou, sei lá, ontem, semana passada, ano passado, ano retrasado, e você tá aí desesperado buscando por uma resposta, sendo que Deus já te deu a resposta, você só precisa resgatar isso, você só precisa se lembrar daquilo que Ele já falou. Porque se Deus já te deu uma palavra, se Deus já te deu uma direção, que não foi, vamos dizer assim, finalizada, concretizada na sua vida, então talvez realmente isso seja porque você ainda está vivendo essa estação. Então
realmente Deus não vai te revelar nada novo, não vai te falar nada novo enquanto você não viver essa estação que ele planejou para você agora, enquanto você não andar sobre a palavra que ele já liberou para você agora, no passado, ontem, no ano passado, enfim. Então, antes de fazer planos para esse novo ano, faça isso primeiro, faça essa reflexão, tire esse momento para fazer uma reflexão e peça a Deus, peça para o Espírito Santo para que ele te lembre de tudo aquilo que Deus já te falou. E é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido o que eu quis trazer para vocês hoje. Espero que o Espírito Santo tenha falado ao coração de vocês. Desejo que vocês tenham um 2026 abençoado por Deus, que não falte nunca a presença de Deus na vida de vocês ao longo desse ano. Deus abençoe e a gente se vê nos próximos.